Na noite deste domingo foi transmitido o primeiro debate eleitoral entre os candidatos ao Planalto no pleito deste ano. O evento foi organizado por um pool de empresas formado pelas TVs Band e Cultura, pelo portal UOL e pelo jornal Folha de São Paulo. Estiveram presentes o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, Simone Tebet, Soraya Tronic, Felipe Dávila e Ciro Gomes. Um dos momentos mais esperados da noite foi o embate direto entre os dois candidatos que lideram as pesquisas, Lula e Bolsonaro. Ambos teceram críticas um contra o outro. O clima de tensão se estendeu aos bastidores da programação e o candidato à Câmara dos Deputados por São Paulo, Ricardo Salles, e o deputado André Janones protagonizaram uma briga que quase resultou em agressão física. Sobre a audiência, de acordo com o Cantar, na Grande São Paulo, o debate na Band chegou a ultrapassar o Fantástico da Rede Globo em diversos momentos. Ao contrário do que foi dito pelo ex-presidente Lula no debate deste domingo, o petista não foi inocentado no Supremo Tribunal Federal e na Organização das Nações Unidas de todos os processos pelos quais respondia. Na Suprema Corte, por exemplo, as ações contra Lula foram anuladas por questões processuais e sem análise do mérito das acusações. Lula, que ficou preso entre abril de 2018 e novembro de 2019, teve condenações aplicadas contra ele pela Vara Federal de Curitiba, anuladas pelo STF sob duas justificativas. Em março de 2021, o Supremo entendeu que os processos não deveriam ter tramitado na capital paranaense. Já em junho daquele ano, a Corte decidiu que Moro não julgou Lula com imparcialidade. Por essas razões, de acordo com o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Lula não teria sido inocentado na prática, mas apenas teve as condenações anuladas. Para Dallagnol, o Supremo não disse que não existiam provas contra Lula e não entrou no mérito sobre as acusações contra o petista. Colunista do portal UOL, o escritor e crítico literário Julian Fuchs causou indignação nas redes sociais após publicar um texto no site defendendo a contratação de um terrorista disposto a trabalhar no feriado de 7 de setembro. Ele também pediu o fim devido ao coração preservado de Dom Pedro I. O escritor prossegue defendendo a necessidade de um terrorista que conheça a história e afirmou que não houve nada de heróico na história da independência brasileira. Fuchs também se refere ao presente, pedindo por um terrorista que perceba que agora se repete o desejo de permanência forçada no poder. O colunista finaliza enfatizando sua busca por um terrorista inventivo e sutil, um terrorista inteligente que conceba uma maneira mais razoável de tratar o coração pútrido de Dom Pedro I. Nas redes sociais, internautas expressaram choque com as palavras de Fuchs e cobraram o portal UOL por tê-las publicado. A primeira-dama Michele Bolsonaro se tornou uma das figuras mais influentes do segmento evangélico nas redes sociais. Ela tem cumprido papel relevante para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, principalmente entre as mulheres. A Casa Galileia, organização que promove ações e campanhas sobre os cristãos no Brasil, fez um monitoramento em milhares de publicações de influenciadores evangélicos de fevereiro a agosto. Ela identificou que a primeira-dama passou a figurar entre os campeões de engajamento nesse público, não só por publicações próprias, mas principalmente pelos assuntos impulsionados por campeões de seguidores. Com perfil apenas no Instagram, as publicações de Michele têm superado 150 mil interações na semana. Seu maior alcance, no entanto, está nos perfis de pastores e políticos de direita. Michele ficou em segundo lugar no ranking de publicações mais influentes entre perfis evangélicos na rede social. A Procuradoria-Geral da Ucrânia contabilizou 379 crianças ucranianas mortas e outras 733 feridas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. A Procuradoria-Geral garante, no entanto, que os dados não são definitivos, pois estão sendo investigados nas áreas de hostilidades, áreas ocupadas temporariamente e libertadas. O maior número de crianças mortas e feridas foi registrado na região de Donetsk. Uma agência de notícias ucraniana recordou na sua informação que na última sexta-feira morreram 2 crianças de 8 anos e 1 ano de idade em consequência de um bombardeio na infraestrutura residencial. Durante a guerra, de acordo com a Ucrânia, mais de 2.000 instituições de ensino foram danificadas pelos bombardeios russos diários.